Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Marcelo, muito obrigado pela honra do convite. Eu já estive aqui em Jardim Catarina por 2 vezes. A primeira vez preguei no templo antigo. Eu me recordo porque no meio da pregação acabou a luz. E eu me lembro daquele momento. E estivemos aqui, creio que há uns 3 anos atrás. E o pastor é tão bondoso que resolveu arriscar mais uma vez, convidando-me para voltar. Eu quero abraçar esta igreja tão vibrante, tão alegre, tão bonita, ao ensejo do seu 30º aniversário. Aprove ao Senhor que pastor Marcelo fique aqui 30, 40 anos. Amém, meus irmãos? Eu digo que isso é possível porque eu estou em Barra do Piraí, vou fazer agora no ano que vem 38 anos, na mesma igreja, então é possível, né? É possível. Muito obrigado, portanto, pela honra do convite. Faço-me acompanhar de 2 queridos irmãos, pastor Marcelo, fique em pé por gentileza, e o diácono Marco. São 2 irmãos queridos que me fazem companhia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Podem se assentar. Meus irmãos, eu me senti muito honrado com o convite feito pelo pastor para estar aqui nessa noite. E eu quero falar sobre igreja. Certamente que o tema escolhido pela igreja para celebrar seus 30 anos é um tema muito oportuno. A igreja que ama, cresce. Sobretudo num tempo em que há um eclipse de relacionamentos, onde parece que amor é uma teoria cuja prática tem sido tão distante. Então eu quero nessa noite, debaixo da graça de Deus, meditar na palavra do Senhor a partir do texto bíblico e considerar com os irmãos o seguinte tema: o que toda igreja precisa saber para ser relevante. Eu creio que esse é um desafio. Eu sou apaixonado pela igreja, sirvo a Deus na mesma igreja já por tantos anos, tenho a alegria de ver a minha família integrada na igreja, minha filha preciosa participa do louvor, minha esposa lidera o Ministério de Ação Social, meu filho pastor está terminando o mestrado lá em Jerusalém, já morando lá quase 2 anos. Então, para mim é uma alegria muito grande ver a minha família envolvida no reino de Deus. Eu amo a igreja. Não tem um só dia que eu não ore pela igreja. Não tem um só dia que eu não ore várias vezes pela igreja. E sempre na direção de que a igreja se torne relevante em Barra do Piraí, a nossa cidade. E é exatamente isso que eu quero considerar com os irmãos aqui nessa noite. O texto, Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, leremos o texto, vamos orar e vamos caminhar à luz das Escrituras. Diz a palavra: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Atos 2, 37. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra
foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo em casa o pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eu vou ler outra vez essa parte do verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Deus abençoe a sua bendita palavra ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai amado, nós nos curvamos reverentemente diante da tua bendita palavra. Preciso da tua graça, quero estar escondido atrás da cruz do Senhor Jesus. Quero ser apenas instrumento, canal, veículo, através do qual a palavra venha fluir, alcançando corações, provocando edificação para a glória do teu nome. Peço-te que a tua voz seja ouvida dentro da minha voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é uma igreja relevante? Talvez nós tenhamos mais condições de responder a essa pergunta com algumas outras indagações e perguntas. Por exemplo, será que a igreja faz falta? A igreja faz sentido na vida das pessoas? Se de um lado temos visto um crescimento evangélico expressivo no nosso país, por outro lado, estranhamente, ou talvez não estranhamente, percebemos que vai crescendo também um contingente de pessoas que estão se denominando cristãs, mas não querem saber de igreja. São chamados desigrejados. É um fato, percebido em tantos lugares. Talvez resultado de decepções vividas no ambiente da igreja, talvez resultado de tantas coisas estranhas que têm acontecido, maculando a noiva de Cristo. Mas é um fato, inconteste, que há hoje um crescimento expressivo de pessoas que querem servir a Deus, mas não querem saber da igreja. Isso nos leva a esta indagação: o que é que faz uma igreja relevante? Eu fico pensando, irmãos, que o avivamento que todos nós buscamos, desejamos, eu oro frequentemente para que o Senhor faça no meu tempo aquilo que eu leio na história, aquilo que eu leio na Bíblia, dos grandes avivamentos. Avivamentos que se manifestavam numa busca incessante de Deus, num clamor ao Senhor. Um avivamento que empurre o povo para o joelho no chão. Um avivamento que traga o céu à terra. Um avivamento que quebre correntes invisíveis que aprisionam tantos.
Um avivamento que traga cura para as famílias, porque, senhores, vivemos hoje uma calamidade que afeta a família e tristemente famílias cristãs, de gente que carrega uma Bíblia, que consegue cantar louvores da igreja, que consegue viver uma caricatura de evangelho, mas tem atrás de si uma esposa ferida, filhos desprezados, resultado de uma família adoecida. Eu clamo a Deus para que nós sejamos visitados por um avivamento assim. E às vezes nós entendemos que avivamento é crescimento numérico. Não é, ainda que o crescimento aconteça. Porque se de um lado estamos vendo o crescimento numérico no contexto chamado evangélico, as igrejas estão crescendo, em Barra do Piraí nós temos vivido isto, os irmãos aqui também, mas tem crescido também a adesão ao espiritismo, tem crescido também o movimento chamado católico carismático. Há algumas semanas atrás eu retornava da convenção lá em Santos, e eu sempre tive vontade de conhecer Cachoeira Paulista, porque a gente vê da pista a parte da cobertura de um grande templo que ali existe, da Canção Nova. Eu fui lá com a minha esposa e minha filha, e o que eu vi lá, sinceramente, me impressionou. Eu vi um galpão, perguntei, na minha curiosidade, quantas pessoas comporta aquele galpão? E o moço me disse, 30.000 pessoas sentadas, 44.000 pessoas em pé, metade da população de Barra do Piraí. Eu perguntei, mas enche? Ele disse assim, em julho não tem espaço, fica lotado. Estive ano passado com o diácono Marcos, que ali está, em Fortaleza, participando de um congresso sobre a visão celular, da igreja em célula. E lá eu ouvi o pastor da igreja dizer que naquele mês, no último domingo do mês, a igreja batizaria num só dia 1.000 pessoas. E eu pensei assim, mas será que eu ouvi correto? Foi isso que você ouviu, Marcos? 1.000 pessoas. Eu perguntei, mas como? Como é que vocês fazem isto? Nós alugamos várias piscinas e espalhamos no nosso terreno, que é muito grande o terreno. E então começamos o culto de manhã, e várias pessoas batizando, e num dia só a igreja batiza 1.000 pessoas. Crescimento. Mas, senhores, será que a igreja evangélica no Brasil tem sido relevante? Será que a igreja tem marcado presença pela presença do Senhor da igreja? Porque na verdade a igreja não é prédio. Aqui é o prédio onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. Portanto, a minha pergunta, será que a igreja tem sido relevante? É uma pergunta que me reporta a um autoexame. Será que eu, como igreja de Jesus, estou sendo relevante no lugar onde estou plantado? Relevância não significa uma bela estrutura física ou uma liturgia bem elaborada. Relevância diz respeito ao impacto que uma igreja exerce na vida de uma pessoa. Na verdade, o impacto que os membros de uma igreja exercem nos lugares onde você e eu estamos colocados. Ao meu ver, a melhor definição de relevância vem dos lábios do Senhor Jesus, quando ele disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,
16. O que havia acontecido aqui em Atos capítulo 2 era algo excepcional. O Espírito Santo havia sido derramado, batizando a igreja. Aqueles homens foram tomados de um poder sobrenatural. E lá estava um homem simples chamado Pedro, sem muita cultura, de vida rudimentar, criado à beira-mar, tendo como profissão a pesca. E os homens que trabalhavam nesta atividade eram homens de pouquíssima cultura. E ele se levanta e pregou um sermão ousado, ungido, poderoso, que glorificou o Senhor e provocou uma verdadeira compulsão no coração das pessoas que ali estavam. Quero dizer para você que Deus ama a simplicidade. Deus usa a simplicidade. Reparem que eu não estou dizendo mediocridade. Simplicidade não tem a ver com a falta de ampliação de conhecimento, de forma alguma. Um homem pescador foi poderosamente usado por Deus. Quem pensa que Deus só usa homens preparados, precisa saber que Deus usa quem se deixa usar, independentemente do seu preparo. Usa a mim, usa você, o João, Maria, Pedro, Antônio. Isso me faz lembrar e me reporta, irmãos, aquele movimento que marca o surgimento do pentecostalismo no mundo. Exatamente no dia 14 de abril de 1906. É uma data emblemática para o movimento pentecostal. Por quê? Porque nessa data, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia, numa rua discreta chamada Rua Azusa, havia um homem chamado William Seymour, um homem negro, num momento de segregação racial muito grande na América, de tal forma que na escola onde William Seymour estudava, ele não podia assistir a aula de dentro da sala, ele precisava ficar no corredor porque era negro. Mas Deus tocou o coração daquele moço para orar. E essa data, que no mês de abril completou 110 anos, é uma data simbólica da reunião que começou na Rua Azusa. Se você estudar o movimento pentecostal, vai se deparar com o episódio da Rua Azusa 304. Vai ouvir sobre William Seymour. E a história conta que aquele homem começou uma reunião numa casa e começou a crescer. Então eles encontraram um velho prédio de uma igreja metodista que havia sido abandonada e se tornou ali um depósito de materiais. Um galpão que já havia sofrido incêndio. E William Seymour alugou aquele local, juntou algumas caixas de madeira para se tornar o seu púlpito. E eles começaram a orar. Os estudiosos dizem que a reunião de oração daquele grupo foi tão intensa, tão poderosa, repetindo-se o que está em Atos capítulo 4, o chão tremeu com a oração do povo de Deus. Dois expoentes do movimento assembleiano, Daniel Berg, Gunnar Wingre, um deles, dizem os estudiosos, foi impactado pelo movimento que começou na Rua Azusa, com muita oração.
Mas dizem ainda que 3 anos depois, aquele fogo já não era mais o mesmo. Meus irmãos, antes de entrar na análise do texto, eu preciso dizer para você que não é o método que faz a igreja crescer. Estamos em nossa igreja trabalhando na visão de células. Faremos no final da semana um grande congresso. Mas eu estou certo de que Deus não unge métodos. Ele unge homens e mulheres. E homens e mulheres que usam métodos baseados na Escritura alcançam a chancela, o selo divino, e a obra de Deus cresce. Volto então ao texto com a seguinte pergunta: o que faz uma igreja se tornar relevante? Às vezes eu digo ao meu povo: será que se a nossa igreja desaparecesse, os vizinhos sentiriam falta? Talvez até alguns gostassem disso, porque nos dias de culto são tantos carros, nosso estacionamento comporta 70 carros, e são muitos carros que ficam na rua. Alguns irmãos, logicamente que sem maldade, se esquecem de que tem um portão de garagem, e para o carro na garagem do vizinho. Já aconteceu de eu identificar na entrada do templo alguém chegando diferente, eu vou cumprimentar perguntando se precisa de um lugar, e a pessoa diz assim: não, eu apenas quero descobrir quem parou o carro na minha garagem. Então talvez alguns até gostassem. Mas o que é que faz, à luz do texto, uma igreja se tornar necessária, relevante? Em primeiro lugar, eu leio esse texto que fala do nascimento da igreja, e a primeira marca que eu destaco aqui no versículo de número 37, como uma necessidade da igreja, é que nós precisamos ser compungidos pela palavra de Deus. Diz o verso 37, Pedro pregou, e quando as pessoas ouviram, eram mais de 15 nações, compungiram-se em seu coração. O segredo que permitiu que a pregação de Pedro gerasse compulsão foi aquilo que está registrado no versículo de número 4: todos foram cheios do Espírito. Você sabe o que é ser compungido? Compungir significa ser ferido no coração. É quando o seu ser mais íntimo recebe um profundo golpe que chegou ao fundo de suas almas. Essa palavra, ela era usada para indicar um coração partido. Ou seja, é como o pensador grego Homero disse, que a palavra era usada para indicar o ferimento causado por uma lança. Ou seja, a pregação de Pedro é como se ela tivesse rasgado o coração dos seus ouvintes. Meus irmãos, às vezes eu fico triste lá na minha cidade, porque me dá a sensação, muitas vezes, de que a palavra pregada parece que não está surtindo efeito. De pessoas que ouvem a mesma palavra por tanto tempo e não mudam. Não mudam. Confessam sempre os mesmos pecados. E me traz uma frustração muito grande. Encontro, entretanto, consolo por saber que a ação é sempre do Espírito Santo. Precisamos ser compungidos pela palavra, como aconteceu
ao tempo em que Jonathan Edwards pregou um sermão memorável, intitulado Pecadores Perdidos nas Mãos de um Deus Irado. E quando Jonathan pregou aquele sermão, lá nos Estados Unidos, para um grande auditório, o Espírito Santo usou a vida daquele pregador de tal forma que os seus ouvintes, impactados com a palavra que ouviram, compungidos no coração, dizem os estudiosos que elas se agarravam às colunas do templo pedindo misericórdia, porque foram tomadas de um profundo sentimento da soberania e da justiça de Deus. Precisamos ser compungidos pela palavra. E essa palavra que rasgou o coração daqueles ouvintes os levou a esta pergunta do verso 37: que faremos, irmãos? Ah, meus irmãos, nenhuma igreja que pretenda ser relevante ou será sem que tenhamos a supremacia, preeminência da palavra. A palavra. Todos nós queremos ver a igreja crescer, sim ou não? O bairro dos Irmãos, Jardim Catarina, maior bairro da América Latina, quase 3 vezes a cidade de Barra do Piraí, que são 250 mil habitantes. A minha cidade tem 94 mil habitantes. O bairro Jardim Catarina não comportaria em Barra do Piraí. Vocês têm um desafio enorme, como nós o temos ali na nossa cidade. Queremos ver a igreja crescer. Eu oro a Deus para que em um tempo futuro o pastor Marcelo, o pastor, me dê a honra de voltar aqui. Eu quero que você pegue essa palavra como uma palavra da parte de Deus, para celebrarmos ao Senhor num grande templo para a glória dele. Todos nós queremos ver a igreja crescer, mas nós precisamos buscar não o efeito, mas a causa. A causa gera o efeito. É fácil provocar um falso efeito. É fácil. Se a igreja tiver poder aquisitivo, ela faz toda semana shows com os cantores da moda e ela vai ter um templo superlotado, mas isso não é crescimento. O irmão está entendendo? Segundo lugar, nós precisamos resgatar a base de sustentação da igreja nos seus primórdios. Essa igreja crescia, não tinha templo, não tinha coro, não tinha banda, conquanto essas coisas sejam boas, não tinha uma estrutura bem elaborada, não tinha todos os recursos que hoje nós dispomos, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet, mas tinha a presença de Deus. E cresceu. De 120, Atos 1,15, chegou a quase 3.000, Atos 2,41, depois a quase 5.000, Atos 4,4, depois uma multidão, Atos 5,14, que se multiplicava, Atos 6,7, ganhando a Judeia, Galileia e Samaria, Atos 9,31, e depois ela ganha, a mensagem ganha o mundo. Meus irmãos, nós precisamos voltar aos primórdios, à base de sustentação da igreja primitiva. Atos 2 e versículo 42. Quais eram estas bases? Em primeiro lugar,
perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você sabia que nós somos a geração que menos conhece Bíblia? Menos conhece Bíblia. Eu me lembro daquela história de uma irmã, o pastor deu oportunidade para que as pessoas citassem versículos da Bíblia, e alguns irmãos citaram Salmo 23, Salmo 37, 5, e ela foi toda prosa, pegou o microfone, encheu o peito e disse: meu versículo é: 1000 chegará e 2000 não passará. Aí o pastor, muito jeitosamente, disse: minha irmã, isso não está na Bíblia. E ela olhou para o pastor surpresa, disse: não está não, pastor. Não, então pode pôr, que isso é bom. Nós somos a geração que menos conhece Bíblia. Quando a gente vai a um concílio, eu fiz uma pergunta no concílio do meu filho, que é pastor, e foi um brilhante concílio, porque eu o orientei dizendo assim: olha, o que os examinadores querem ouvir, saber, não é o quanto você sabe de teologia, de Bultmann e todos os outros teólogos, mas o que eles querem saber é o quanto você conhece da Bíblia. Portanto, que todas as suas respostas sejam embasadas na Bíblia. E foi um concílio muito bonito. Mas eu fiz uma pergunta. A pergunta que eu fiz a ele, no dia do seu exame, foi a seguinte pergunta: o candidato, para acompanhar a formalidade do momento, não podia dizer filho, porque ali ele estava sendo examinado, pastor Aécio foi o examinador, eu presidi o concílio, foi dado o momento de pergunta ao candidato. Pastor Aécio saiu de Macaé, conhece o pastor Aécio? De Macaé, 2h da manhã, para estar em Barra do Piraí para o exame às 9h. Um amigão, irmãozão querido. Eu fiz a seguinte pergunta: o candidato já leu a Bíblia toda? Que pergunta, hein? Fez-se um silêncio. E ele disse: várias vezes. Várias vezes. Porque nós precisamos, irmãos, da palavra. Perseverar na doutrina tem a ver com a firmeza que a Escritura nos dá. A grande verdade é que hoje somos rasos de convicções. Não suportamos nada que seja um pouco mais profundo. Desenvolvemos uma preguiça mental que não aprofunda a fé e assuntos de maior relevância. A minha Bíblia diz que aquela igreja recém-nascida começava com este fogo de perseverar na doutrina dos apóstolos. E a maior parte dessa doutrina se alicerçava nas palavras de Jesus transmitidas pela tradição oral, porque ainda não tinha texto escrito, não tinha Bíblia escrita. Era o que ouviram, passavam para outro, que passavam para outro, passavam para outro. Ainda, como base, precisamos perseverar na comunhão. Diz o texto, verso 42, a palavra que aparece aqui traduzida por comunhão, a palavra koinonia, que significa cooperação na obra, unidade de propósito. A forma mais eficaz de mostrarmos comunhão é aquilo que dá tema a este aniversário da igreja. A igreja que ama cresce. Isso é comunhão. Amor, senhores, à luz da Bíblia, não é um sentimento. Razão porque Jesus disse: um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Um dos sinais da comunhão é participação. É possível participar sem ter comunhão, mas também é impossível ter comunhão e não participar. Eu não sei aqui, mas na minha realidade, há um contingente grande de pessoas que se envolvem, mas há um contingente expressivo de observadores e, tristemente, de gente sem compromisso. Pasmem. Há tempos atrás encontrei com uma irmãzinha que era membro da igreja, sumida há muito tempo da igreja. Eu a encontrei na rua e eu disse assim: você está sumida, irmã? E ela já foi objeto de visita, de contato. Você está sumida, irmã? E ela disse: eu vou voltar. E olha a pergunta que ela me fez: o senhor ainda está lá na igreja? O senhor ainda é o pastor lá da igreja? Eu falei para ela: só há 35 anos, porque foi há 2 anos atrás. Vê que pergunta. O senhor ainda está lá? Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Sabe o que é isso? Falta de compromisso. Comunhão gera compromisso. Nós precisamos, irmãos, resgatar essa base do amor cristão. Há uns 3 anos atrás ou mais, nós vivemos, pastor Marcelo, um momento único em nossa comunidade. Um evento promovido pela Junta de Missões Mundiais. Tivemos ali vários missionários e nós fomos testemunhas de um momento ímpar. A igreja lotada, e estava dando testemunho um moço chamado Abdala. Foi resgatado do crime, era envolvido com terrorismo, de origem, me parece, síria. Ele deu seu depoimento dizendo que ele estava como homem-bomba, com seu corpo com 30 quilos de bomba, e 30 quilos de bomba o suficiente para arrasar um quarteirão. E eles estavam num lugar onde havia muitos judeus, porque o ódio desse pessoal entre o judeu e esse pessoal do terrorismo é uma coisa que nós não conseguimos imaginar. E ele disse que apertou o dedo para detonar a bomba que mataria muitas pessoas, e a bomba não foi detonada. E a história correu, ele veio para o Brasil, se envolveu com o crime, foi esfaqueado, alcançado pelo evangelho, discipulado por um pastor brasileiro lá no sul do país. E olhem que coisa emocionante. Enquanto ele contava o seu depoimento, havia uma senhora no primeiro banco, da cidade de Mendes, próxima à Barra do Piraí. E ela pediu a palavra. E nós demos a palavra para ela. Levamos o microfone até ela. O ódio do judeu e árabe é muito grande. Você não pode nem imaginar. Naquele contexto de Oriente Médio. E ela pediu a palavra, depois de ouvir todo aquele depoimento daquele moço, ex-terrorista, uma história terrível. Ela disse assim: eu quero falar que eu sou uma judia convertida ao evangelho, e eu quero lhe dar um abraço, porque agora nós somos irmãos em Cristo. Meus irmãos, o povo começou a aplaudir. Quem tem uma noção desse cenário, não tinha como não se emocionar naquele momento. Nós somos irmãos em Cristo. Sabe o que é isso? Comunhão. E como tem sido difícil, meus irmãos. Eu lidero na minha cidade o conselho de pastores. Quero confessar para os irmãos aqui. Como é difícil promover a comunhão entre as igrejas.
nós fazemos um evento, já fizemos pelo 5º ano, intitulado Caminhada da Família. Primeiro ano, mais de 10 mil pessoas na rua. Muitas igrejas fecharam suas portas. Metodista, Batista, Assembleiana, Nova Vida, Comunidade, e todo o nome de igreja que você pode imaginar. Mas depois que foi avançando, esse ano, em março, fizemos o evento. Aí eu fiquei pensando, saber que tinha colega que foi ao púlpito e disse assim: eu não quero que vocês participem da caminhada da família. Gente, a nossa cidade está entre as 3 cidades do estado do Rio com maior índice de separação de casais. Ir para a rua como igreja, clamar pela família e descobrir que alguns colegas pastores marcaram evento na igreja para o povo não participar. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que tem um céu para cada denominação? Porque nos falta o sentimento de corpo. Nós somos corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Corpo maravilhoso, que não é olhado pela cor da pele, pela cultura que se tem, pelo doutorado, pós-doutorado, pelos bens, pelas propriedades, pelo carro novo. Nós somos corpo porque fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Isso não tem preço. Mas ainda, avançando um pouco mais, amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Dá um amém mais forte, irmão. Isso, se encoraja o pregador. O pastor disse que eu tenho todo o tempo. Eu vou para longe, 150 quilômetros, né? Você vai para mais perto que eu. Mas eu não vou abusar do seu tempo, tenha certeza. Veja ainda, no verso 42, uma outra base importantíssima. A igreja perseverava nas orações. Meus irmãos, todos os grandes momentos de intervenções de Deus na história foram precedidos por oração. Às vezes dizemos assim: eu oro muito. Aí quando a gente lê a história de algumas figuras que oravam 4 horas, 5 horas, aquilo que a gente acha que é orar muito é nada. Por exemplo, o maravilhoso avivamento missionário no século XIX deve-se mais às orações do que a qualquer outra coisa. Charles Finney, nos Estados Unidos, disse o seguinte: olha o que ele disse, o grande avivalista e pregador: se eu não tivesse o espírito de oração, não poderia fazer nada. Se mesmo só por um dia ou uma hora eu perdesse o espírito de graça e de súplica, encontrar-me incapaz de pregar com poder e eficácia, ou de ganhar almas à conversão pessoal. Ele entendia que a base do seu ministério era a oração. Oração é algo poderoso, irmão. É poderoso. Eu não sei se eu contei aqui, na última vez em que aqui estive, já caminhando para o fim, de uma experiência que meu sogro, já falecido, contou. Meu sogro era um homem que conhecia muito a Bíblia, um homem de oração. Em uma ocasião ele me contou, morava num distrito de Barra do Piraí chamado Vargem Alegre. E ele morava num sítio, tinha plantação, domingo era dia de igreja, ia para a cidade, os filhos, 5 filhos. E certa manhã de domingo, quando ele acordou preparando-se para ir à igreja, observou que havia fogo no terreno ao lado do sítio.
Ele não fez aquilo que todo sitiante faz, que é o aceiro, aquela capina próxima à cerca, exatamente para que o fogo vindo não pegue na plantação do vizinho. Ele não fez aquilo. Então ele me disse que mandou a esposa, os filhos para a igreja, tirou o paletó e foi apagar o incêndio. Mas estava ventando. Ele apagava aqui, o fogo pegava ali. Ele apagava ali, o fogo pegava aqui. E ficou nesse pique, para cá e para lá. Até que ele percebeu que todo o seu esforço não dava resultado. Aí ele disse assim: sabe o que eu fiz? Eu parei, eu levantei a mão e disse assim: Senhor, eu não consigo apagar esse fogo, mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma chama sequer entre no meu terreno. Pegou o paletó, o fogo ardendo no terreno do vizinho, pegou o paletó e foi para a igreja. Quando ele voltou, irmão, sabe o que havia acontecido? É como se alguém tivesse posto a mão em toda a extensão da cerca. O fogo veio e parou. Poder da oração. Você já viu o que é que Tiago diz? A oração de um justo pode muito, e a oração de muitos justos pode tudo. Amém? A igreja precisa disso. E como resultado, diz o texto, finalizando, louvando a Deus, caiu na graça de todo o povo, e naturalmente o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. A igreja que ama cresce. Vamos ficar em pé? Eu quero orar nesse momento tão precioso. Como eu tenho sido abençoado aqui, em plena terça-feira, ver esse templo lotado. Parabéns, pastor Marcelo e toda a equipe. Ver tanta gente que vai levantar cedo para trabalhar amanhã, mas você veio. Agradecer a Deus pela igreja. Minha oração é para que faça dessa igreja uma igreja poderosamente relevante em Jardim Catarina, para a glória do Senhor. Quantos querem isso? Amém? Eu quero orar. Sei que não vai dar para você chegar até aqui, mas eu gostaria que você desse um passo à frente, como um ato de resposta. Eu quero que esta igreja se torne relevante. Conta comigo, Senhor, eis aqui a minha vida. Se você deseja isso, venha aqui à frente. Nós vamos lotar aqui os corredores. Venha, esse ato é importante, esse ato físico é importante. Ganhe corredor, venha aqui à frente. Nós vamos cantar um louvor e depois vamos orar, finalizando esta parte. Pode vir, saia do seu lugar. É a forma de você dizer: eu quero que esta igreja, no que depender de mim, vai se tornar e será e já é uma igreja relevante em Jardim Catarina. Vamos cantar, irmão.